conversando com os manifestantes e parlamentares, dialogando em relação ao que fazer diante do pedido do presidente do Congresso Nacional, que pediu para que as galerias sejam esvaziadas. Enquanto não se resolve exatamente como vão ficar as galerias e quando a sessão será retomada e se será retomada para continuar a apreciação dos vetos presidenciais, a gente informa ao telespectador e ao ouvinte da Rádio Câmara e ao telespectador da TV Câmara que esta sessão do Congresso Nacional está na fase de discussão de 2 vetos presidenciais que precisam ser votados para que os deputados e senadores passem depois para apreciação dos projetos. Lembrando que o veto presidencial, ele precisa, para ser derrubado, de uma maioria absoluta em cada uma das casas. 257, Paulo, sim, 257 deputados e 41 senadores. Diga, Paulo. Compensar só um minutinho, estou aqui do lado da deputada Jandira Fegali, que é líder do PCdoB na Câmara e que foi quem pediu a evacuação aqui da galeria. Deputada, havia aqui uma manifestação intensa e a senhora pediu que fossem retirados os manifestantes. Queria que a senhora explicasse para a gente. Não, na verdade, os manifestantes são uma claque paga pela oposição, não representam nada nem ninguém, estavam democraticamente ocupando as galerias da Câmara dos Deputados. Aliás, as galerias foram abertas para quem quisesse entrar, não houve limite para isso. No entanto, na hora que a senadora Vanessa Graziotin foi falar, eles começaram a chamar de vagabunda, além de outras palavrões de baixo calão. Isso é um desrespeito profundo às mulheres dentro do parlamento, ao Congresso Nacional e ao parlamento brasileiro. Nós que sempre defendemos a abertura absoluta das galerias, não podemos admitir que entre uma claque paga, que não representa nada nem ninguém, abrir uma parlamentar mulher nesse nível e que continue aqui dentro. Aí não dá. Então nós pedimos que saíssem. O presidente do Senado deu a ordem de evacuação das galerias e vários deputados que pagaram essa claque estão ali em cima tentando impedir o papel da segurança, que queria pacificamente tirar as pessoas para que o respeito se restabelecesse dentro do plenário. É isso que nós estamos aguardando nesse momento. Claro que vai ter clima ainda depois de tudo isso para votar o projeto executivo que trata da meta do superávit? Clima pior do que o que estava não teremos, né? Só pode ser daqui para melhor, porque daqui para pior é impossível. E, deputada, muito obrigada pela entrevista, Carlos. Tá certo, a gente vai seguir ouvindo então os parlamentares sobre essa votação, à medida do possível todos que possam falar sobre cada posicionamento. A gente está observando o Antônio Carlos Silva. Nesse momento, Carlos, a gente procede também uma discussão em volta da mesa diretora do Congresso Nacional. O deputado Domingos Sá, que é o líder da minoria, discutindo exasperadamente com o deputado Amauri Teixeira, que é do PT da Bahia. O deputado Domingos Sá, que é do PSDB de Minas Gerais. O presidente do Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros, continua posicionado à frente da mesa diretora dos trabalhos, aguardando a evacuação das galerias que ele determinou há pouco, antes de suspender esta sessão do Congresso Nacional. E a gente acompanha nas galerias, ao mesmo tempo que o ânimo está exaltado em torno da mesa diretora dos trabalhos, a gente consegue ver também nas galerias, perceber nas galerias o diálogo, a tentativa de entendimento ainda para evitar que haja evacuação das galerias. Nesse momento há um certo tumulto e um princípio de empurra-empurra nas galerias. Vemos lá a presença dos policiais do Senado e da Câmara dos Deputados e no meio exatamente de um tumulto, o deputado Francischini, que está num terno mais claro no centro, próximo a uma máquina fotográfica, não sei se é possível perceber, está no centro do vídeo nesse exato momento. É a imagem de um princípio de tumulto nessa tentativa de esvaziar as galerias. O deputado Vanderlei Macris também, junto aos manifestantes, as pessoas que vieram às galerias e que tiveram acesso por senhas cedidas por parlamentares, por partidos de oposição. Evidentemente que a imprensa acompanha tudo, registra todos os passos, todos os fatos que ocorrem nas galerias e há a expectativa de todos em plenário para a retomada desta sessão. O deputado Onix Lorenzoni, inclusive, acena lá de cima, ele está um pouco à direita do vídeo, mais embaixo, pedindo que haja encerramento da sessão porque não há condições. E vemos também policiais
do Senado e da Câmara pedindo reforço para que contenham as manifestações. Já os ânimos estão realmente exaltados. E a Paula Bittar tem mais informações, Paula, para a gente? Exatamente, Carlos. Eu estou aqui ao lado do deputado Valderney Avelino, que é do Democratas e está acompanhando, acho que eu vi o senhor subindo, inclusive, ali, para falar com os manifestantes. Houve um pedido por parte da deputada Jandira Fegali de retirada desses manifestantes que estariam usando palavras de baixo calão para uma outra parlamentar, a senadora Vanessa Graziotin. O senhor acha que é melhor que eles continuem aqui mesmo nesse estado de ânimo? Claro, o que houve ali foram palavras de ordem. Não houve em nenhum momento agressão ou chamar a senadora de vagabunda, como disseram aqui. Não aconteceu isso, nós fomos lá, conversamos com eles, mas agora esse tumulto não vai levar a nada. Eu sou deputado numa época em que, para fazer as reformas para o Brasil, nós sofremos aqui nesse plenário onde jogavam moedas nos parlamentares e nós estávamos trabalhando pelo bem do Brasil. Aqui agora, esse povo está aqui da mesma forma, por entender que o que é melhor para o Brasil é não votar este PL N36, não permitir que se quebre o regimento interno, não permitir que se desrespeite a Constituição, como está sendo feito aqui agora. Portanto, o nosso repúdio, porque estão tentando esvaziar a tribuna, as galerias, e nós não podemos permitir isso. Ok, deputado, muito obrigada, Carlos. A tensão continua muito forte em todos os lugares, inclusive no meio do plenário. Vários deputados estão pedindo para que o senador Renan Calheiros encerre os trabalhos. E as negociações vão ter que ser bem intensas agora para poder tentar achar uma maneira de contornar isso, porque os policiais legislativos estão tentando tirar as pessoas das galerias, e aqui embaixo também muita tensão entre deputados de base, oposição, enfim, e com o envolvimento da polícia legislativa para que tudo possa se acalmar. Carlos, a situação realmente é muito tensa. Há conflito lá nas galerias. A gente não consegue ver com certa clareza porque há a falta de iluminação um pouco nas galerias, em função exatamente do trabalho do plenário, que é preciso a iluminação no centro do plenário, na atividade dos parlamentares, e vemos apelos no centro do plenário, próximo à mesa diretora, apelos de parlamentares para que o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, tome alguma providência em relação ao que está acontecendo. A gente continua vendo um certo empurra-empurra, a presença de manifestantes, parlamentares, vemos vários parlamentares agora na imagem, descendo as escadarias das galerias, e também sendo acompanhada toda essa ação da polícia e dos parlamentares junto aos manifestantes pela mesa diretora, que acompanha o desenrolar dos acontecimentos, e também os parlamentares que estão no centro do plenário. Deputados e senadores acompanham atentamente o que está sendo feito agora. A expectativa, Carlos, agora é para a gente ver se realmente o senador Renan Calheiros, presidente do Congresso Nacional, se ele vai ou não encerrar a sessão, se vai manter essa sessão suspensa, como está no momento, para tentar resolver esse tumulto que se instalou aqui nessa parte superior do plenário, nesses Guimarães, que a gente chama de galeria, é um espaço justamente dedicado para receber pessoas, receber manifestantes, pessoas que queiram assistir às sessões, mas é um espaço que também ele segue algumas regras, e depois de decisões aqui da Câmara e do Senado, para entrar nesse espaço, os partidos recebem senhas que eles podem repassar aos cidadãos, aos manifestantes, isso como uma forma de dividir, de uma forma representativa dos partidos, dividir o espaço aqui da galeria. No dia de hoje, o PSDB e o DEM trouxeram esses representantes, entre outros partidos, mas principalmente partidos de oposição, trouxeram esses representantes que gritavam palavras de ordem contra o governo e se manifestavam também contrariamente a esse projeto que trata da meta do superávit, essa proposta que está na pauta do dia de hoje, que vem causando muita polêmica. Lembrando o que ela faz, ela na prática libera o governo de fazer poupança para pagar juros da dívida pública, porque muda a meta do superávit primário, que é justamente essa poupança, na lei de diretrizes orçamentárias, permite ao governo descontar investimentos com o programa de aceleração do crescimento e descontar também desonerações que foram concedidas ao longo do ano. Dessa forma, o governo poderia terminar o ano até mesmo com um déficit que estaria
dentro da lei. Mas a proposta já foi aprovada na Comissão Mista de Orçamento, precisa ainda ser analisada pelo plenário do Congresso Nacional. No dia de hoje a gente tinha 2 vetos na pauta, 2 vetos presidenciais, e depois os deputados poderiam passar para essa análise. Mas a expectativa é para ver se o senador Renan Calheiros, presidente do Congresso Nacional, vai manter a sessão ou não, Carlos. Paulo Bittar, vamos só relembrar aqui a quem está ligando na TV Câmara agora, na Rádio Câmara e também na internet, o que aconteceu. No início da sessão, desde o início já houve várias questões de ordens para que